Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre técnica para você manifestar os seus objetivos. Ou o que você queira, porque isso é uma técnica que se utiliza não para aqueles objetivos gigantescos que você tem na sua vida, mas às vezes um objetivo em específico você já consegue conseguir manifestar ele, tá? Então vamos lá. Mas antes assim, eu quero te dar uma noção do que eu vou te ensinar. Tudo que você aprendeu sobre lei da atração, sobre poder do pensamento consciente, física quântica, etc. Essas coisas elas se baseiam muito numa coisa muito fantasiosa. É o que eu prego, porque eu vejo muita fantasia e pouco como fazer. E o que eu vou te falar é o como fazer. O que eu menos vejo é o como fazer, né? Tipo, você vai pesquisar o canal no YouTube, o que eles falam? Você tem que pensar, e eles começam a filosofar, eu saio do vídeo, entendeu? Eu nem assisto. E às vezes esse pessoal vende curso e o que eles ensinam é coisas ridículas, tipo, é só você acreditar que você consegue. É só você pensar, eu já consegui, e solta esse pensamento que você já conseguiu. Cara, toma cuidado com isso, toma cuidado, muito cuidado com isso. Mas vamos lá, vou te explicar o que essa técnica se baseia, tá? Primeira coisa que você precisa entender, a lei da atração, ela tá ligada ao que a gente chama de frequência. Frequência é o poder do seu pensamento. Vou te dar um exemplo. Quando você pensa conscientemente, todos os dias, em que você não vai conseguir algo, você negativa aquilo ali, você tem que entender o seguinte, que a sua mente, ela funciona 95% automática. E 5% que sobra é o consciente, que é basicamente aquilo que eu faço conscientemente na minha vida. Então, as coisas que acontecem na minha vida que eu consigo perceber que elas estão acontecendo. O restante que eu não consigo perceber é inconsciente, ou seja, 95% inconsciente na minha vida. Isso se aplica a tudo na sua vida. Com certeza você provavelmente já deve saber disso, mas você vai entender que isso faz parte de uma linha de raciocínio que eu vou passar aqui para vocês, que tem com relação a essa técnica que eu vou te mostrar. Segunda coisa, se você entende que o inconsciente e o consciente funciona, beleza, você tem que entender o seguinte, que a partir do momento que você pensa algo, seja positivo ou negativo, a sua mente, ela expande de várias formas. Como assim expandir? Cadê? Ó, aqui. Deixa eu pegar aqui, pessoal. Aqui eu não vou nem editar isso aqui. Ó. Você pega um pensamento. Por exemplo, você pensou, certo? Aqui tá pensando. O expandir é 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinitas possibilidades. Fica mais ou menos assim, só que várias, uma rede de coisas, sabe? Uma rede. Vira uma rede de possibilidades. Por que eu tô te falando isso? Porque quando você imagina algo, ou você pensa sobre algo, quando você vai fazer alguma coisa, de tipo, eu quero arrumar um emprego. Como eu vou arrumar esse emprego? Aí você começa a pensar em como, e quando você pensa em como, você pensa nas limitações junto. E o que é essas limitações? É o poder do pensamento. Quando você pensa negativo sobre algo, abre diversas portas negativas daquilo ali de não acontecer. O que isso tem a ver? Tem a ver com a lei da atração. O que as pessoas não falam não adianta você falar uma coisa e eu já consegui, já chegou meu objetivo, nossa, já manifestei a pessoa dos meus sonhos, tudo já aconteceu, ganhei na loteria, tal. Não é só isso, cara. Existe um fundamento por trás. Se você fala isso agora e depois você já está fazendo completamente diferente, ou seja, começa a rodar o seu pensamento automático, não vai acontecer aquilo que você quer. Por mais que você faça um ritual, sei lá, a lua tá cheia e você sabe que os sentimentos afloram, e aí você usa a lua cheia para fazer um processo alquímico, para fazer uma manifestação consciente de algum objetivo seu. Não vai dar certo se você tem um pensamento negativo. Jânio, mas por que você está falando que só o pensamento não funciona? Porque é o seguinte, pensa comigo, pensa de verdade. A partir do momento que você pensa algo, e se você pensa algo negativo, você vai começar a dar motivos para sua mente acreditar que aquilo não vai se concretizar, que aquilo não vai dar certo. Eu estou sofrendo isso na prática, e eu posso te falar, isso é real. Não adianta você pensar 2 segundos que vai acontecer e depois pensar 24 horas que não vai acontecer. Não vai acontecer, meu amigo. Não adianta você pensar positivo 1% e 99% você pensa negativo, entende?
não acontece dessa forma, tem um desequilíbro, precisa ter um equilíbrio para que você consiga manifestar aquilo que você quer. Beleza, vamos lá, vamos continuar a linha de raciocínio. Então, quando você começa a entrar nesse processo de entendimento sobre o que eu estou te falando, o que você vai entender? O pensamento, ele modifica a forma como você sente as coisas e conforme você sente, você abre possibilidades. Por exemplo, você pode amanhã ter uma apresentação no seu trabalho e você pensa conscientemente que aquela apresentação vai ser positiva. Pronto, beleza. Só que depois você vai pensar na hora lá de fazer a apresentação, você vai imaginar e vai começar a prever os sentimentos que vão rondar as suas emoções quando você estiver fazendo aquela apresentação. E aí você começa a negativar essas emoções, porque você começa a sentir emoções negativas. Putz, eu vou começar a apresentar, o pessoal vai zoar, vai dar risada, nossa, como é que faz? Aí você chega na hora, você se sente nervoso, você ficou preocupada, você não consegue manifestar aquela realidade porque você gerou uma incoerência com as suas emoções e pensamentos. Porque não adianta só pensar, entende? Agora, Jane, beleza, qual que é essa técnica? Me explica aí. Pensa só, a técnica funciona assim. Ela não é uma técnica de vai fazer isso. Não, é só uma solução para isso. Presta atenção. Todo pensamento ele tem que ser consciente. Vou te dar um exemplo. Eu já te expliquei que 95% de você é inconsciente, 5% é consciente. Ou seja, a matemática ela fecha da seguinte forma: você não tem controle da maior parte das coisas que acontecem na sua vida. Você não tem controle. Quem tem controle é a parte inconsciente de você. E essa parte inconsciente, ela é a parte que muitas informações foi colocada nela através de experiências do passado. Então, formam quem você é nos seus comportamentos mais inconscientes da sua vida. Entendido isso, você vai entender o seguinte, que para você mudar a sua vida, você não precisa fazer as coisas conscientemente, por vontade própria, mas mexer na sua parte inconsciente. Porque se o inconsciente ele funciona de forma automática, você faz coisas sem pensar de forma automática, você precisa parar isso. Porque se você para esse pensamento inconsciente, você entende que você só não consegue as coisas porque existe algo que você não controla, que está configurado errado. E para desconfigurar e mexer nisso, você precisa entrar nisso, no inconsciente. E existe um botão para você parar o inconsciente e começar a mudar a forma como ele acontece, como ele está funcionando na sua vida. Como é que faz isso? Através do pensamento consciente. Como assim pensamento consciente? É você fazer as coisas que você quer fazer consciente de que você está fazendo. Entende? Eu vou te dar um exemplo. Você começa a falar que você vai fazer calistenia, que é basicamente exercício com o peso do seu corpo. Eu estou praticando isso, inclusive. Hoje você faz determinados exercícios. Amanhã você faz outros exercícios. Depois você faz outros exercícios. E aí você repete esse ciclo. Só que aí o que acontece? Quando você vai repetir esse ciclo, durante a semana, vai ter momentos que você vai fazer bem menos do que você falou que ia fazer. Pensamento consciente é você fazer exatamente o que você falou que ia fazer, da forma como você falou que ia fazer. Porque dessa forma você doutrina a sua mente. E tudo isso está ligado à doutrinação da mente. Você precisa fazer a sua mente acreditar, vamos dizer assim, de corpo e alma. Se você fizer isso, a sua cabeça ela começa a ficar alinhada com aquilo que realmente precisa acontecer na sua vida. E dessa forma você começa a manifestar a vida que você deseja. Bom, eu espero que tenha ficado claro. Se você tem alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Eu vou até colocar alguns vídeos para vocês. Tem vídeos que eu falo muito mais aprofundado mesmo desse conteúdo, de forma bem aprofundada mesmo, em aula. Isso daqui foi um resumo, mas mesmo assim já pode contribuir com vocês. Então, se vocês tiverem vontade de aprender mais na prática ainda, clica nesses cards aqui que vão estar aqui na tela em algum lugar e eu te vejo num próximo vídeo. Valeu, gente. Tamo junto.